Eu sei, não sou ninguém pra vida do conselho, mas tudo que aprendi de tantos erros é que o amor está bem dentro. E eu sei que todo mundo espera isso mais depressa, mas a vida pensa em amar assim, bem, de pensar e aprender pra recomeçar, que seja como for, não tem receita, tudo se ajeita, deixa o amor entrar devagar. Se é pra amar, o de melhor tem que fazer sorrir. Já que é pra amar, melhor fazer sorrir. Não me cima. Que é mais fácil pra quem tá de fora, falando pra fazer o que eu nem mesmo faço. Então meu abraço vai falar por mim. Parece que o amor simplesmente foi embora. Talvez só tenha incomodado. Mais um pouquinho, a gente já começa, a galera está entrando.
Boa noite, pessoal. Estou muito, muito feliz em estar aqui, abrindo mais essa aula aberta, esse momento que a gente tem feito mensalmente aqui na Universidade do Propósito, né? A Universidade do Propósito enquanto esse canal, né, de sustentação do nosso propósito, do nosso fazer e estar nesse mundo, esse projeto tão bonito, né, de sustento mesmo desse nosso ser no mundo. E a gente acredita que para a gente andar aí nos trilhos, para a gente andar firme nessa jornada, é muito mais fácil e mais seguro fazer isso coletivamente. Esse projeto ele nasceu desse olhar, dessa vivência. E o que a gente tem feito, e o que a gente percebe, né, nos ajuda nesse sustento, é nos inspirar uns nos outros. Então, mensalmente, a gente tem convidado também pessoas que nos inspiram muito. Em geral, amigos muito queridos, para falar um pouquinho da sua história, do seu fazer, do seu ser nesse mundo. Então, quero dar as boas-vindas aí a Prem Muktimai, essa pessoa que eu curto muito e que eu admiro pra caramba. E aí vou deixar o Tiago Dantas, fazer aí as honras da casa e falar um pouquinho mais dessa pessoa tão querida. Vai lá, Ti! Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos a essa aula aberta. Então, estamos vindo numa sequência boa. Tivemos aí já 2 esse ano. E aí, essa aula aberta, assim, quem sou eu para apresentar, né, a Muktimai, a Prem Muktimai, mas eu posso apresentar pela minha visão, né, pelo que eu sinto. E aí, quando a Ju me convidou, né, para fazer essa apresentação, na hora, assim, eu aceitei, porque eu sinto que tem uma coisa que é importante de dizer, que eu não sei se todos sabem, mas a Muktimai ela me ajudou muito lá no início desse trabalho. Ela é uma pessoa assim muito especial dentro desse trabalho, porque ela é uma pessoa que é uma das mentoras desse trabalho. Contar aqui algumas coisas, né? Eu fui me conectando com essa aula e aí eu fui lembrando. E eu lembro que eu estava assim, acho que estava chegando essa história do propósito, eu estava cheio de energia, eu tinha 20 e tantos anos ali, querendo fazer tudo. E aí eu lembro que eu cheguei numa consulta com ela assim, falei: "Posso ir? Posso fazer? Posso?" Ela falou: "Pode, mas vai estudar." Ela falou assim para mim, né? E aí fui, né? Aí fui estudar, fui me conhecer também um pouco mais. E aí eu lembro também que os primeiros grupos que eu mesmo dei foram dentro da casa dela, né? E eu sou muito grato por isso, muito grato mesmo. E dentro do nosso trabalho, não sei se você sabe, né, Muktimai, mas até para você conhecer um pouco mais depois do que virou tudo, né? A gente fala muito de honrar, né, as nossas heranças, honrar de onde a gente vem, honrar as pessoas que vieram antes, né? E aí eu queria dizer que, assim, para mim é uma honra ter você aqui. Eu fiquei muito feliz de você ter aceito esse convite, porque a honra é nossa, né? Você aceitou estar aqui para compartilhar tudo que você tem para compartilhar com a gente. Sinto que estamos num momento assim navegando em alto mar nesse projeto. E aí receber também a sua visita, receber aí a sua contribuição vai ser muito bom para nós, o seu acolhimento, né? Essa energia materna. Então, muito bem-vinda mesmo. Bem-vinda. A casa é sua, faz como você quiser, que assim seja. Obrigada, Thiago. Obrigada a todos. Obrigada a essa escola aqui.
Eu me senti honrada mesmo, sabe, por ter tido esse convite. Lembrando também das nossas mentorias lá atrás, né, no comecinho, como tudo começou, né? Então, muito obrigada a todos aqui. Eu não sei como é que eu falo, porque eu estou com duas coisas aqui para poder falar. Como é que eu falo, gente? Eu olho para cá, não vejo vocês. Eu vou olhar aqui, de vez em quando eu vou, tá? Vou virar aqui para poder olhar para vocês aqui. Então a gente está aqui, né, para falar. Eu estou aqui para falar do meu propósito, né, da minha história, como que eu me conectei com o meu propósito, né, como que apareceu, né, toda a minha história, né, como que eu vivo o meu propósito, né, porque eu vivo o meu propósito, e eu não posso viver sem ele, porque se eu vivo sem ele, eu saio do trilho, e aí eu tenho um trabalho imenso para poder voltar para o trilho, né, e então é assim, tudo começou quando eu tinha 9 anos de idade, que eu queria saber por que que eu vim para cá, por que que eu existia, por que que existia esse mundo, por que que existiam as relações, né? Essas relações, né? De irmão, de mãe, de pai e tal, e eu não fui ouvida, né? Porque eu era uma criança muito ativa, né? Aparentemente não tinha nenhum problema, né? Então, minha prima, que era psicóloga, falou para minha mãe assim, não tem nem porquê, porque eu queria realmente me conhecer, queria saber por que que eu tinha determinados sentimentos, determinadas irritações, e eu também ficava olhando para as pessoas com tiques nervosos, eu queria entender o que que acontecia com as pessoas. E aí eu fui crescendo, né? E aos 14 anos eu fui sozinha fazer terapia. Eu encontrei uma pessoa muito especial na minha vida, que chama-se Bashir, né? Jorge Bashir Haidar, que foi o meu terapeuta, que ele era um terapeuta de grupo, amigo do Bert Hellinger, amigo do da respiração holotrópica, esqueci o nome dele, e eu caí num grupo, terapia de grupo. Ele falou assim, olha, realmente você não, no meu diagnóstico, assim, realmente você não tem nada, você tem algumas coisinhas, então seria bom você fazer grupo. Eu falei, mas Bashir, eu não sei nem falar em grupo, como é que eu vou falar, né? Assim, não, você vai ouvindo, e no ouvir você já vai aprendendo, e no ouvir você já vai captando, e as coisas vão mudando, e daqui a pouco você já está falando, né? E foi exatamente isso. E muitas coisas eu vivi lá 12 anos, né, com ele, e vivi toda a minha adolescência, né, essa descoberta do que eu ia fazer na vida, e aí eu fui fazer, como minha família inteira era meus primos dentistas, eu tinha muita gente, né, meu pai tem 15 irmãos, então imagine quantos primos eu tenho, né, e então, assim, a maioria dos meus primos faziam odonto, medicina, área biomédicas, e eu fui cair numa faculdade de biomédicas, assim, e assim, todo dia eu chegava lá, eu ia no ônibus, assim, fazendo neurolinguística, sem saber que era neurolinguística, estou indo no caminho certo, e a nuvem, assim, me acompanhando, que não era aquilo que eu tinha que fazer. Então, eu chegava na sala de aula, sabe quando os professores falavam, uau, 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 para mim ficava desse jeito, né? E eu falava assim, gente, que língua que é essa? E aí foi um clarão, assim, que aconteceu com um cachorro, assim, na sala de anatomia, no anatômico, estava estudando o rim, e eu estava com o rim na mão, e aí eu comecei a escutar grito de cachorro, comecei a me incomodar,
né? Eu sou fissurada por animais e começou a me dar uma angústia. Eu falei, professora, o que está acontecendo? Ela falou assim, eles estão fazendo safena, né? Operação de safena. Eu falei, mas o que é isso? É anestesia? Eu falei assim, é pouca anestesia. Vocês entendem isso, como é que eu fui? Sim, eu não sei o que aconteceu comigo, eu só sei que eu estava no ônibus quando eu acordei, falando assim, não vou mais fazer isso na minha vida. E eu tinha uma conversa, assim, com o pessoal de medicina, porque a gente ia embora, chegava junto, pegava ônibus juntos, assim, e assim, o pessoal da residência, de uma falta de acolhimento, sabe, com as pessoas. Então eu via uma equipe lá falar do parto e começou a caçoar, sabe, da paciente e tal. Eu ficava fazendo, eu não vou ser assim, eu não vou ser assim, eu não vou ser assim, né, pelo amor de Deus e tal. E aí, quando aconteceu isso, eu falei assim, nossa, eu não vou fazer mais nada na minha vida, eu vou dançar. Então, esse foi meu primeiro propósito, né, até aí eu não, né, vivia completamente, e eu fui ser bailarina. Eu já fazia dança, tinha parado aos 14 anos, e eu tinha 18, né, por aí. E aí eu falei, vou dançar, não me importa, eu vou fazer qualquer coisa, vou ser cabeleireira, vou ser manicure, vou ser faxineira, vou ser qualquer coisa, né? Mas eu não vou mais voltar para essa faculdade. Mas aí eu falei, eu vou dançar. Aí eu cheguei em casa, e a minha mãe me viu assim, sem roupa branca. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei assim, não, eu não vou falar mais, não vou falar com ninguém, porque dança não era visto, e não é, né, visto como uma profissão ainda, né? Mas na minha época, então, piorou, né? Então, mas a minha mãe tinha uma academia, né, de ginástica, de dança, tal, e a minha mãe, meu propósito, ele veio sendo montado através da minha mãe, né? A minha mãe me levava nos congressos, eu assistia congresso de educação física, as aulas que ela dava. Então, eu estava sempre com ela. E a dança tem muito disso, né, do corpo. Na escola de educação física, a gente tem dança. Na época, não existia escola de dança, né, na faculdade, universidade. E aí a minha mãe falou assim, ninguém fala comigo, porque eu não quero saber e tal, eu não vou mais voltar para aquela faculdade. Ela ficou quieta e falou assim, tá, calma. E, né, vamos esperar meu pai chegar. E eu não sei nem o que aconteceu, que eles não falaram nada, e depois de um dia minha mãe veio falar assim, filha, vamos comigo lá na academia, né, ela era amiga da Ala Sherman, na época, uma academia assim, né, da onda e tal, e eu fui lá e tal, e ela conversou com uma pessoa e falou assim, você não conhece uma pessoa de dança? Ela falou assim, conheço, tem a Joyce, mas tem uma pessoa maravilhosa que se chama Rose. Aí eu fui lá, eu atrás da Rose, no dia seguinte e tal, e aí eu fui fazer uma aula com a Rose, e a Rose falou assim, olha, você quer dar vida? Eu falei, eu quero dançar. Eu falei assim, não, é isso mesmo que você tem que fazer, porque a dança corre no seu sangue. E aí eu fui, passo a passo, eu fiz o que ela pediu. Eu fazia 12, 14 horas por dia de treino, e em um ano eu estava dançando, e já fazendo a faculdade de educação física, porque minha mãe falou assim, não, se eu tenho que dar alguma coisa para você, eu tenho que dar uma universidade. Então, vai fazer educação física, não tem, né, faculdade de dança, né, era o primeiro ano da faculdade de dança, aí eu fui. E eu fui assim, né, eu falei, não quero passar, né, porque 4 horas, são 4 horas do meu treino, eu não posso perder o treino e tal, preciso muito né, disso, eu tenho 20 anos e 19 anos e uma menina de 14, né, então eu preciso o meu tempo perdido, recuperar o tempo perdido. E aí eu fui treinar, aí depois eu entrei na faculdade, mas eu treinava muito, né,
eu fazia tudo da faculdade, né? E a faculdade era a faculdade de educação física. E eu falava assim, nossa, eu estou feliz da vida. Eu realmente era aquilo que eu precisava, né? Mas chegou um momento, encurtando a história, que aquilo ficou pouco. E aí eu me formei, eu fui ser proprietária da academia da minha mãe, eu fui dar aula em congresso, mesmo não tendo mestrado, meu orientador, eu estava fazendo mestrado e doutorado juntos, assim, né? Juntos, porque era um mestrado fundamentando a minha técnica de dança na minha escola e fundamentando também uma técnica de preparação física para os bailarinos terem mais vida mais longa, né, o corpo, porque o corpo ele padece muito. Então eu fiz bastante trabalho, né, com os bailarinos do meu grupo, porque eu comecei a ter um grupo de dança. E aí eu lembrei de uma pessoa que vocês conhecem que era minha aluna, né? Que é a Sundari, né? Que é a Thaís da Graça. E ela era desde pequenininha, ela fazia parte do meu grupo de dança, né? E aí eu comecei a achar pouco, porque eu também fiz muito teatro, então eu fazia terapia. E eu tinha uma coisa assim que a gente tinha que dançar de verdade, sabe? Não estereotipada, como uma bailarina. Eu era bailarina contemporânea, mais moderna, tal, e a gente tinha, então entrava em processos dentro da dança. Então eu fazia laboratórios e eu comecei a achar pouco essa coisa da educação física, até que caiu a Maria Fuchs na minha vida. Comecei a estudar, comecei a estudar antiginástica, e aí as coisas começaram a se abrir, né? E eu tinha uma fala corporal que era um machucado, né? Eu tinha um machucado na coxa femoral e eu comecei a ir atrás desse machucado, né? Então Bashir, assim, a gente começou atrás do que era esse machucado. Então chegou uma época, né, que meu fisioterapeuta falou assim, não, olha, vai buscar terapias, cromoterapia, vai buscar alguma coisa. Eu não vou mais fazer mais nada na sua coxa femoral, porque eu estou achando que precisa ser uma coisa mais esotérica. Que bonito, né? A gente vai encontrando no nosso caminho pessoas que estão entendendo, que vão entendendo a nossa linguagem. E eu já tinha encontrado, né, essa Rose Calheiros. Ela era minha coreógrafa, em um ano eu estava dançando com ela, só que ela era muito mais que isso na minha vida, né? Ela praticamente foi a minha mãe de dança e a minha mãe espiritual até, porque uma pessoa tinha falado assim para ela, olha, você é responsável pela espiritualidade dessa menina. Então você toma cuidado com o que você vai fazer, porque você tem uma missão de direcioná-la. Bom, e aí um dia, né, na academia, eu tinha muita dor de cabeça, assim, enxaqueca, eu estava com uma enxaqueca e tal, e ela tinha ido numa pessoa e chegou para mim e falou assim, eu vou te levar num lugar, hoje num curso, e eu quero que você vá, e possa chover canivete, chova alfinete, eu vou pegar você e a gente vai para lá. Bom, esse curso era um curso de parapsicologia e quem dava a aula era o Janderson Fernandes, né? E aí eu cheguei lá, eu falei assim, nossa senhora, o que é isso, né? O que é isso, pelo amor de Deus? Porque eu tinha assim, minha cabeça era muito fechada para nada mais do que a psicologia, né, entre aspas, a terapia. Então, espiritualidade, espiritismo, para mim era uma coisa assim, Deus me livre, né?
Aí eu cheguei, eu olhei para o olho dele, eu falei assim, meu Deus do céu, quem é esse cara? Não quero saber desse cara. Não, socorro, né? E eu fiquei lá fora um pouco, e aí, de repente, ele veio me chamar para conversar, ela veio falar de mim, e ela me direcionou para ele, né? E em 2 meses, ela estava indo embora para a Alemanha, mexeu muito comigo, né? Porque era uma pessoa muito ligada karmicamente comigo, e eu saí do Jânio, saí do trabalho também, acho que a gente fez uns 3 meses, eu achava louco, porque assim, era chakras, o que quer ver que chakras, né? Eu, naquela época, chakras, o que é isso? Não enxergo, não vejo, isso é louco, loucura, né? Dá licença, deixa eu viver a vida, né? E aí, nessa época, eu tinha 20, 21, 22, por aí. E aí eu comecei a invocar com o meu nome, todo mundo invocava com o meu nome, né? Então, todo mundo falava assim, você tem 3 nomes, você precisa de um nome artístico, começou não sei o que lá, não sei o que. E aí, um dia eu liguei para o IPA, porque ele trabalhava no IPA, no Instituto de Parapsicologia. Eu liguei para o IPA e a numeróloga atendeu. Eu falei assim, olha, eu estou precisando de um nome artístico e tal, não sei o que. Ela falou assim, não, eu faço 3 meses de estudo para fazer seu nome artístico. Aí, tudo bem. Isso é janeiro, fevereiro, março, abril. Abril começa mais ou menos ali o outono, né? Começamos aqui o outono e tal. E aí começava as minhas dores, né? Em abril, começava a ter dor na coxa femoral. E aí ela falou assim, olha, eu falei, só que tem uma coisa, dá para você me atender em casa, na sua casa, em outro lugar, porque eu não quero ir aí, porque eu estava, né, não querendo chegar perto do Janderson. E aí, nesse estudo dela, em abril, ela foi me atendendo e tal, e eu cheguei mancando. Aí eu falei, nossa, estou super mal e tal, não sei o quê. Ela falou assim, eu não colocava a perna no chão. E ela falou assim, eu tenho uma pessoa que vai tirar isso com a mão, eu tenho certeza que essa pessoa vai te ajudar. Eu falei assim, então eu vou. Mas a pessoa chama Janderson. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não tenho, pelo amor de Deus, não quero saber desse cara. Não, mas ele é maravilhoso, você vai saber, ele vai te ajudar. Bom, eu acabei marcando com o Janderson, acabou fazendo uma massagem em mim para nunca mais eu saí andando, eu não podia, eu não chegava, eu não punha a perna no chão, eu saí andando, e eu falei, nossa, esse cara é bom, esse cara realmente é bom. E para nunca mais, gente, eu não tive nunca mais a dor, tá bem entender? Falei assim, não, o que esse cara faz que eu também quero? Eu quero saber. Eu estudo corpo, né? Eu sou do corpo, estudiosa de corpo, tal. Eu trabalho os bailarinos, né? Faço todo esse trabalho com os bailarinos e tal. E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer um trabalho com ele, fazer massagem para entender no meu corpo o que acontecia. Comecei a juntar as coisas ali com Bashir e tal, né? E aí eu comecei a estudar e comecei a me envolver, entendeu? Nessa vida fora, né? Da dança mais esotérica, mais espiritual e tal. E me perguntando se realmente o que eu tinha que fazer era isso. E o meu orientador, um dia, chegou e falou assim para mim, olha, vou falar uma coisa para você. Tá tudo tão bonito, o teu trabalho tá perfeito, tá maravilhoso, mas tá faltando uma coisa. Aí eu falei, tá faltando o quê? Pelo amor de Deus, eu fiquei puta da vida com ele. Eu falei, tá faltando o quê? Ele falou assim, tá faltando alma. Eu acho que não é isso que você veio fazer no mundo. Aí eu falei assim, ai, nossa, Edson, não fala isso, pelo amor de Deus. Eu estudo de noite. Ele falou assim, pois é, menina, isso aí é uma coisa que tem que estudar, porque tá tudo lindo, mas eu não estou sentindo uma alma. Não está casando com a sua alma, parece. Você é linda, você é uma bailarina maravilhosa, você dança do coração e tal, mas tem uma coisa aí que tá faltando. Bom, aí eu fiquei puta da vida com ele, entendeu? E aí dentro do meu mestrado era eu sozinha, dentro do doutorado eu tinha 4 pessoas. E aí
E aí, tá bom. E aí que começou a minha vida, eu comecei com 26 anos, eu já estava mais ou menos com 25, 26 anos, e aí o meu retorno de Saturno começou a me dar uma virada na minha vida, e eu comecei com 23, eu comecei um trabalho espiritual, né? Eu comecei a consagrar o Santo Daime, vou ter que falar do Santo Daime, porque é um propósito meu, né? E aí a minha vida virou do avesso. Minha vida, assim, desconstruiu, foi desconstruindo, sabe? Era tudo sendo desconstruído, né? E eu tive, com 26 anos, eu comecei com síndrome do pânico, uma emergência espiritual, né? Então, eu tinha, já com 23, 24, eu já estava começando, 24 anos eu comecei, assim, um pouco já do pânico, mas se agravou com 26. E assim, e era uma coisa assim que avassaladora mesmo, porque a minha alma, ela estava querendo abrir, ela estava querendo vir para fora, e uma personalidade querendo falar, não, 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 de jeito nenhum. Eu, dentro da minha história, né, eu me relacionei com o Janderson, né, com o Prembaba, e também tinha um não, eu falei assim, não, ele não, porque dentro do padrão familiar, não era aquilo que se esperava de mim, né? E nem eu mesmo que esperava de mim. Então, assim, era uma mudança muito grande. E, logicamente, esses padrões ficaram muito furiosos, ficaram assim, não, pera, tá mexendo muito, chega. Então, eu tinha um pânico foi se agravando muito, com 28 anos, assim, eu cheguei, não saí de casa, eu falei assim, não, tá preocupante isso. E aí quando começou a acontecer isso, eu comecei a pintar, a trazer as minhas, trazer coisas, cantar, né, que eu cantava quando era criança, eu pintava quando era criança, eu tocava piano, eu começou a aparecer muita coisa, então, para sair do pânico, eu tinha que fazer essas coisas. E, ao mesmo tempo, eu comecei a estudar lá a terapia de massagem, e eu comecei a estudar os corpos dentro dessa forma, e então esse foi vindo, assim, o meu propósito, e dentro do trabalho espiritual apareceu o meu propósito, espiritualmente. E esse também era uma coisa que, pelo amor de Deus, entendeu? Foi assim, nossa, você vai, parecia assim, um ser, né, espiritual, falando assim, toma, é isso que você vai fazer para o mundo. Você vai precisar, né, dar daime para as pessoas. Eu falei assim, nossa, pelo amor de Deus, eu não quero ser traficante desse negócio, porque eu achava que o daime era droga, né? E eu falei assim, não quero isso de maneira alguma, né? Então, assim, imagina tudo isso aparecendo, minha mediunidade vindo à tona, toda a história da minha vida, mudança de relacionamento, espiritualidade. Eu falei assim, nossa, se é isso que eu tenho que fazer, né? Tenho que me preparar. Então, eu fui me preparando. Eu tinha uma astróloga que falava assim, síndrome do pânico só vai sair com 31 anos, quando você estiver mais renascida. Eu falei assim, nossa, eu vou morrer, então. E aí, ela falou, você não vai morrer, você vai renascer total. Dia 31 de março vai acabar. Você vai acordar de mês de abril, falando assim, nossa, passou. Eu falei assim, nossa, não acredito. E foi exatamente assim. Eu acordei num dia, parou, porque passou, né, a tormenta. E eu realmente comecei a me abrir para o meu propósito, né, de trabalhar as pessoas, de fazer uma psicologia, de me preparar espiritualmente, de não ter de me entregar mais para o espiritual. E aí começou a minha história, né? Com 32 anos a gente começou a fazer a psicologia,
eu e o Janderson, e a gente foi junto construindo o Corpo e Consciência, né, trabalhando, né, dentro dessa forma, até que chegou um dia, a gente parou um pouco com essa história de Daime, bem pouco, 8 meses, né, por questões, e voltou de uma outra forma, que foi aí que se deu o caminho do coração, né, e aí eu fui trabalhando junto com ele, né, então a gente casou, né, ele me formou, né, como uma dirigente, né, então ele chegou um dia assim que eu recebi do espiritual assim, olha, se você não fizer o que você veio fazer aqui nesse mundo, que é o que eu te falei que era para fazer, então você não precisa ficar aqui. A sua vida não está valendo nada, então você pode ir embora. E aí eu falei assim, nossa, o negócio é sério, né? E aí eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a desenvolver, né? O grupo, nós tínhamos 2 grupos dentro do ashram, eu ia ficar com um grupo, mas aí o Maharaj, quando a gente chegou, né? Quando eu recebi o meu nome, o Maharaj falou assim, agora vocês se separam, você vai viver, você tem uma história para construir, ele tem outra. Então e nas festas vocês se juntam. Então assim, então o meu propósito ele foi vindo, né? E tudo que eu fiz na minha vida eu sinto que eu encaixo nele, né? Porque eu inspiro também as pessoas viverem o propósito delas, né? Eu vivi tanto isso que eu realmente tenho muita satisfação de ver quando as pessoas estão desenvolvendo aquilo que elas vieram desenvolver mesmo, né? Os presentes que elas vieram trazer. Então, assim, o meu propósito é realmente ajudar as pessoas em diversos segmentos, sendo uma parte espiritual, desenvolver mediunidade das pessoas, desenvolver as pessoas espiritualmente, quanto dentro do trabalho da personalidade, quanto desenvolvendo projetos com as pessoas, né, trazendo as pessoas para elas mesmas, né, porque eu tive que vir para mim mesma, e eu todo dia eu vivo isso, né, trazendo, não é que eu não me trabalho ainda, me trabalho bastante, né, e todos os dias, né, eu preciso estar em contato com isso, com o que eu vim fazer, né, porque não faz sentido para mim, eu perco o sentido quando eu saio, quando eu não estou no lugar onde eu deveria estar, né? Então aqui hoje eu estou em Goiânia. Goiânia foi um lugar que abriu, né? Eu jamais pensei que eu fosse estar dentro de uma fazenda, porque eu sou paulista, da cidade. E claro que eu precisava de natureza, né? E eu sou da praia, né? E aí eu comecei também, depois eu me separei do Prembaba, né? Teve todo um processo e eu comecei a namorar com o Rafael, que era de Goiânia, que é de Goiânia, e que tinha uma terra, né? Ele falava para mim, tem uma terra que eu quero plantar, tal, né? Eu falei, ok, mas eu não, né? Falei assim, ótimo, vamos lá, né? E aí um dia a gente fez um trabalho nessa fazenda, a família, e me apareceu espiritualmente uma pessoa já desencarnada, né? Falando assim, olha, eu vou pedir para você cuidar dessa fazenda, que essa fazenda é uma terra de cura e que ela está começando ela tem um propósito.
e ela está começando a fugir do propósito dela. Estava começando um monte de coisa lá. E aí, que aconteceu que eu falei, olha, entrou por aqui, saiu por aqui, falei assim, viajei total, imagina, eu tomar conta de uma fazenda, acho que não é para mim, ou também estou, né, criando coisa. Bom, no final, ele me falou tudo o que estava acontecendo lá, e as coisas foram se abrindo, estava acontecendo tudo que ele tinha me falado. E aí, um dia, a mãe, né, falou assim, você não quer ficar com essa terra, não? E, né, quem sabe, né? Aí eu falei assim, não, de jeito nenhum. Eu falei, minha filha não sai do lugar do pai, e o pai tinha falado assim, a gente tem que ficar perto, né? Então, você vem para Atibaia, né? A gente vai ficando perto e tal. E aí eu falei, tá bom, né? E vou para Atibaia. E assim, nem pensando, né? Ir para lá e nem nada. Eu falei assim, vamos jogar no tempo, vamos ver o que acontece. E eu estava indo, nessa época, eu estava indo para Alto Paraíso, né? Eu estava indo para Alto Paraíso porque eu não conhecia, o Rafa também não conhecia. E aí a gente foi para Alto Paraíso e eu falei assim, nossa, porque antes, né, eu estava comprando um terreno na praia para a gente fazer um trabalho na praia, para construir o meu centro espiritual na praia. E aí nesse dia que estava vindo para Goiânia, para ir para Alto Paraíso, a pessoa que no meu braço direito, assim, ele descobriu que ele tinha um câncer de 25 centímetros por 8, né, linfoma. E ao mesmo tempo, os terrenos que a gente ia comprar, um era de bandido, outro era embargado e o outro estava bem, mas era de areia, não podia construir nada. E aí eu falei assim, nossa, então não tem lugar mesmo para gente. E eu falei, então, sabe, eu estava bem, bem triste, né, com essa história e tal. Eu dei um jeito, né, deixei todo mundo ali para poder cuidar dele, médico, que é uma coisa que eu faço também, né, que vou estruturando as coisas e tal. Eu falei assim, então agora eu posso ir. E a gente foi 11 horas, a gente saiu e veio para Goiânia. Eu cheguei aqui, acordei, ela falou assim, vamos para a fazendinha? Eu falei, vamos. E lá tem uma bica, que é uma bica muito, muito bem, benta, né? E a gente no meio caindo na bica, eu falei assim, olha, é isso que eu quero, né? Deixa aí no vento, né? Ela falou aquilo que ela falou, eu falei assim, tá bom, vamos ver vento. Aí a gente foi para Alto Paraíso. Quando eu cheguei no Paraíso, eu fiquei encantada. Eu falei assim, é para cá que eu venho, para cá que eu vou, para cá que eu vou morar. Liguei para o Primbaba, eu falei, Primbaba, achei meu lugar e tal. Ele falou assim, não, mãe, tá louca? Isso aí daqui 10 anos. Daqui 10 anos, isso era 2013. Assim, daqui 10 anos, né, a gente faz isso, né? Calma, você sabe de Alto Paraíso e tal. Aí eu falei assim, nossa, o negócio tem que ser agora, tem uma urgência aqui. Aí ele falou assim, não, calma, vem para cá, vem fazer feitio aqui e tal. Eu falei, tá bom. Então, fiquei quieta, tal, mas eu fiquei lá, vendo terreno, vendo coisas e tal. E aí, no último dia, eu estava descendo a rua principal, olhei para o lado e falei assim, Jardim de Iramidã, falei, nossa, vamos parar para ver quem é? Peguei, nunca faço isso na minha vida. Peguei, bati, desci e entrei. E aí, a pessoa não aparecia, era uma mulher, falei, vou embora, vamos embora. Aí a gente foi embora, no dia seguinte a gente foi embora, a gente veio para o ashram, a gente foi para o ashram, e aí uma pessoa falava assim, preciso te apresentar uma pessoa. Eu falei assim, tá. Aí a outra, vem cá, Maia, eu preciso te apresentar uma pessoa. Aí na terceira vez, eu falei assim, vamos sentar e vamos conversar? Aí eu falei assim, a Darshan, eu sou dirigente de Daime e tal, e tenho uma igreja bem em Alto Paraíso. Eu falei assim, nossa, como Jardim Juramidã? Eu falei, nossa, estava lá. Eu falei assim, nossa, você que esse casal, e a gente começou a conversar, de repente ela falou assim, eu vou oferecer minhas terras para o Primbaba e tal. E ali que tudo começou, né? E eu desci e falei assim, você viu que urgência? Olha a urgência, né? E aí ele veio e falou assim, Mai, quem sabe você vai para Goiânia e faz um trabalho lá na fazenda, e eu vou para Alto Paraíso e a gente vai se comunicando. Eu falei assim, bom, se comunicando não dá, porque na fazenda não pega nada. Pois não é que esse dia pegou tudo. Não pega telefone, não pega nada, até hoje, né? Nesse dia, o Primbaba estava em cima, passando, né? Ele fotografava as coisas, ele me mandava, eu estava no meio do trabalho e eu estava recebendo tudo e ele recebendo vídeo, tudo. Eu falei, coisa esquisita, nem pegava nada aqui,
E aí ele falou assim, quem sabe você começa uma coisa aí, já que realmente apareceu isso, e eu começo uma coisa aqui. E no fim a gente acabou, né, Alto Paraíso começou a acontecer em 2014, logo no começo, e em 2014 eu também vim para Goiânia para fazer o meu trabalho de aniversário. Eu sinto que eu estou aqui por um propósito, que é muito maior, que eu não sei muito bem o que é mais ou menos, né, que eu sei que é, mas assim, eu estou realmente desempenhando, eu sou guardiã desse lugar, nada mais que isso. Então, o que me pedem para eu fazer, eu vou lá e faço, né? Então, eu estou aqui, vim morar para cá, demorei todo esse tempo para vir morar para cá, né? Para poder me desgrudar de São Paulo, para poder desgrudar, né? 55 anos de São Paulo. Foi um processo, e é um processo ainda, para eu poder estar aqui, cuidando desse lugar. É uma fazenda bem rústica, né? Não tem nada, uma casinha de cento e não sei quantos anos, 150 anos, que devia ser de escravos, né? Porque era uma fazenda enorme, aqui é Rota do Ouro. E estou eu aqui e cuidando, e acontecendo coisas ali muito incríveis, né? Então, antigamente tinha vaca, e de repente a vaca deu um lugar para elas, deu um lugar para a gente, é um lugar delas, que foi o nosso salão, o primeiro salãozinho, né? O pasto delas foi o nosso salão. Então, assim, é incrível as coisas que acontecem, né? E eu sinto que eu vou falando assim, nossa, eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que estar aqui. Esse lugar tem mais de 1000 pés das nossas plantas para a gente consagrar. Tem mais de 500 espécies, entendeu? Que a gente foi plantando. Então, assim, a gente revigorou, porque ele tinha pasto, pouco, mas ele estava crescendo o pasto. Então assim, o meu propósito, eu estou aqui agora num deles, que está sendo né, o principal, que já é uma preparação para um próximo que está mais em Alto Paraíso, né? Que, na verdade, nem é Alto Paraíso, é Cavalcante, porque Cavalcante já está sendo, né, a gente já tem um lugar para a gente montar uma comunidade. Então, eu estou no propósito de gerar uma comunidade, né? Eu sinto que a gente vai, né, andando conforme o nosso ser está precisando, né? Então, assim, acho que eu estou falando muito, eu acho que já acabou, né? O meu tempo acabou, Judy? Tá tranquilo, você tem mais uns 7 minutinhos até o intervalo. Então tá bom. Tá, estou chegando. Então, assim, eu sinto que a gente tem o propósito, mas o como as coisas vão mudando, as coisas vão se multiplicando, sabe? As coisas vão... A gente tem aberta, né? O propósito maior da minha alma, qual será? Né? Então, ela vai falando, ela vai se mostrando, né? A alma, conforme eu sinto que eu fui amadurecendo, né? Amadurecendo, porque, embora, né, eu sinto assim que minha alma foi falando, né? Eu tinha bastante resistência, né? Para poder fazer o que ela pedia para eu fazer. Não que eu não tenha, porque tem coisas que precisa de desenvolvimento, né? Então, assim, nossa, ela fala uma coisa, não, como é que eu vou fazer isso? Né? Não, acho que eu estou viajando. Não, mas a gente vai trabalhando. Tem hora que é viagem mesmo, mas tem hora que realmente a gente precisa trabalhando. A gente, sabe, eu precisei ir trabalhando processo de processo para poder, né, tá aqui, para poder fazer o que eu tenho que fazer, para poder gerar uma cidade, como que vai ser isso,
né? O que eu estou fazendo aqui? Então, assim, gera questionamentos. Geram muitos questionamentos, né? Então, crises, né? Então, eu passei por várias crises, né? De 2018 para cá, muitas, né? E a minha última crise foi quando agora que eu peguei Covid, o segundo Covid que eu peguei, eu falei, nossa, o que eu estou fazendo? Eu vou mudar lá para Goiânia, socorro, entendeu? Eu sou, né? Já estava mudando, né? O que eu vim fazer, né? O que eu vou fazer com isso? E também tinha uma puxada para um outro lado, né? Que era o Ashram sendo revigorado, entendeu? E estava me puxando também. Então eu fiquei assim, o que eu tenho que fazer? Porque é a sua história, né? Maharaj falou, tem a sua história para fazer, então vai fazer a sua história. Até que o Prem Baba me deu uma baita ajuda, me deu um pontapé e falou assim, vai embora, vai fazer essa história, né? E eu falei, nossa, e é complicado, né? Porque são processos que a gente vai passando, né? Então, processos de desapegos, né? Então, a gente, para poder, né, realmente vir a nossa beleza, né? Precisa tirar as belezas que são falsas também, né? E que a gente também é apegado a essas belezas falsas, esses brilhos falsos, né? E eles vão se misturando, né, com o brilho verdadeiro, mas o nosso trabalho, o meu trabalho na vida é lapidar, né? Me lapidar, para poder ficar cada vez mais verdadeiro, o que, o que eu sou, né? Então, gente, essa é a minha história, né? Resumindo, porque eu acho que falei muito. E eu vejo, assim, a beleza que é, sabe, de ver a pessoa desenvolvendo. Eu sempre falei, e eu sempre me emociono, né, bastante, quando a coisa mais linda na vida, para mim, é ver uma pessoa desabrochar. É, assim, ver um botão desabrochando. Ver a pessoa vivendo, sendo ela mesma, sabe? Eu vejo isso na pele, eu vejo isso no olhar, eu vejo isso no cabelo, eu vejo isso nela inteira, entendeu? Porque exala, né? Então, e eu sinto que né, a essência, né, da minha vida, né, do propósito que eu vivo, é isso, né? Eu ver, né, ajudar, trabalhar para as pessoas chegarem em Deus, né? Em Deus internamente, em Deus, né, na totalidade, no cosmos, sabe? E agradeço muito, né, todas as pessoas que passaram na minha vida. Honro meu pai, que assim, é muito claro o que ele me deu, né, o que veio dele, o que eu recebi, o que eu pude absorver dele. Eu honro demais, né, meu pai. A minha mãe, nossa senhora, né, porque tudo, né, através do corpo, né, que eu vivi dentro da barriga dela, ela dando aula, né, de ginástica, de tudo, né, da educação física, eu fui viver, né, essa foi a minha faculdade, né, corporal, né? Eu fui viver assim muito, né, essa parte. Eu vivo, né, as coisas corporais ainda, né? E honro demais, né,
minha mãe, né, que me deu tanta coisa, e também o espiritual, porque eu já tinha uma coisa de devoção, né? Ela é muito devota, só que é dentro do catolicismo, né? E eu também era, mas assim, eu pude ter essa devoção dela, né? Então eu honro muito, né? Honro muito meus irmãos, honro todo mundo que passou pelo meu caminho, né? E agradeço mesmo pela vida, pela Rose Calheiros, né? Ter me colocado mesmo no caminho que eu deveria ter trilhado, né? Que é com o Prembaba, né? E o Prembaba a gente, na nossa jornada, a gente se encontrou com o Maharaj, e o Maharaj me deu, né? Uma das minhas missões, né? Me deu realmente isso. Então, assim, é um presente muito grande. Eu acho que não tem presente maior nessa vida, né? Do que a gente achar a nossa história, né? E é isso. Então, muito obrigada. Obrigada por vocês terem aqui ouvido essa história. Espero que possa inspirar, né? Porque eu não estou contando a minha história para me, né? Para me uau, né? Não estou contando que eu sou, né? Vocês, eu sou qualquer um que esteja aqui, e todo mundo tem um presente, todo mundo tem muitas coisas lindas para dar para o mundo, né? Então, é isso. Acho que deu certo, né, Ju? Deu certinho o horário? Super. Calma, ficaria aí a noite inteira te ouvindo, assim, me inspira muito, assim, né? Assim, me sinto em todo o corpo, assim. Muito, muito grata, assim, por ter aceitado o convite. E Eu aí que agradeço pelo convite. eu vou convidar a Priscila, a falar um pouquinho, né? Falar um pouco da nossa universidade. E aí, logo depois desse momento, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas. Então, quem está aí Tá bom. com o coração pulsando aí para interagir com a Mai também, guarda aí sua questão, e daqui a pouco a gente volta a interagir. E agora com você, Pri, traga um pouco da beleza dessa universidade aí. Nossa, que alegria, mãe, escutar a sua história. Para mim, as histórias são fundamentais, porque elas inspiram realmente, né? E através dessas histórias que a gente ganha um impulso para seguir adiante, para movimentar o nosso propósito, movimentar os nossos dons e talentos na direção daquilo que a gente veio fazer nesse mundo, né? E essa plataforma, que é a Universidade do Propósito, uma plataforma de sustentação dessa vida alinhada com o propósito, é uma satisfação escutar histórias assim inspiradoras, porque a gente acredita que, colocando os nossos dons e talentos a serviço, a gente auxilia na construção, né, desse novo mundo, dessa nova forma de viver a vida, na construção dessa sociedade que a gente almeja, né? E trazendo aqui um pouquinho mais da universidade, do propósito, que foi criada mesmo para apoiar você que está buscando caminhos, né, de caminhos que te revelem, né, como a Mai trouxe aqui, né, que no seu caminhar as coisas foram surgindo. Quando a gente está numa rede assim, num grupo de pessoas, uma rede de apoio, isso facilita as coisas. E a Universidade do Propósito também é um pouco disso. E essas
essas revelações, quando elas vão acontecendo para a gente, quando a gente vai percebendo os caminhos, né, quando a gente vai reajustando as rotas, a gente percebe que tudo isso vai acontecendo a nosso favor, né? E o que a Universidade do Propósito te oferece para que você possa fazer isso da melhor maneira possível, da maneira mais leve, mais agradável, porque às vezes a gente tem que tomar decisões, como a própria Mai trouxe aqui na fala dela, né? Bom, a gente oferece uma série de possibilidades, né? A gente tem as jornadas do propósito, né? Cada uma delas dando para você a possibilidade de rever coisas na sua vida, reajustar essas rotas, te apoiar para que você coloque seus dons e talentos a serviço. Temos os workshops, o Para a Prosperidade, né, que também é uma outra forma de te apoiar na sustentação do seu propósito. Tem o workshop Propósito e Natureza. Temos também os grupos de estudos das 7 leis, o grupo de estudos da comunicação não violenta, as 7 leis do Deepak Chopra, inspirado nesse trabalho incrível do Deepak Chopra, e a CNV, baseada aí nos estudos do Marshall Rosenberg, ou seja, a gente traz uma série de formas de você realmente olhar para si e deixar que a vida te encaminhe e revele também, né, aquilo que você veio fazer aqui. Nós também temos meditações diárias, essas aulas abertas que a gente está realizando hoje aqui. E para que tudo isso chegue até você, você tem apenas que optar por um plano. Você se matricula na universidade, você escolhe um desses 3 planos que a gente está mostrando aqui para vocês. O plano 1, se você quiser ficar conosco durante 1 ano. O plano 2, se você acredita que 6 meses para você é o suficiente, ou mesmo um plano de 3 meses, tá? Cada plano tem um valor. O plano de 1 ano é R$ 98, o plano 2, que é o de 6 meses, R$ 149, e o plano 3, R$ 197. Você optando por um desses planos, você vai ter direito a todas as atividades que a Universidade do Propósito oferece, e mais do que isso, você vai estar entre amigos, você vai estar compartilhando momentos onde você certamente vai se sentir inspirado a seguir adiante na sua jornada em direção, rumo à realização dos seus dons e talentos, à realização do seu propósito. Então, era isso que eu gostaria de dizer para vocês e para aqueles que estão aqui com a gente nessa aula aberta com a Mukti Mai. Vocês que tiverem interesse vão receber esse cupom de 20% de desconto. Então, quem estiver aqui, por favor, procure a gente e matricule-se. Estamos esperando por vocês. Julie. Então, pessoal, grata, Pri. Sempre é muito gostoso também te ouvir falar com tanto amor desse projeto que a gente cultiva, né, e que nos dá esse sustento também. E agora, quem tiver vontade de interagir um pouco mais com a Mai, pode fazer a sua pergunta direta, pode escrever no chat, que a gente está aqui à disposição agora. Aproveitem aí, pessoal. Vai lá, gente.
Eu quero fazer uma Conversa comigo. pergunta. Mãe, eu queria que você, se você puder, falar um pouquinho dessa sua relação com o espiritual, mas do ponto de vista, assim, da sua relação mesmo com o Daime e, e da sua intuição também, né? Como você se relaciona a intuição, esse conhecimento que você já tem na sua caminhada espiritual e, claro, né, esse poder que é poder consagrar. Não sei se eu me fiz entender. Então, eu não sei, vamos ver. Também não sei se eu entendi. Olha, Priscila, minha relação... Primeiro, eu vou falar da minha relação com o Daime, né? É uma relação muito profunda, né? Uma relação de amor, né? Eu sou sacerdotisa do Daime, né? Eu sou uma sacerdote, né? Me sinto isso, que nem um padre, né? Eu me sinto uma sacerdote mesmo, né? Eu não... É um... Eu não sei, eu vou falar uma coisa meio forte, assim, mas assim, o Daime é minha vida, sabe? Não é assim uma coisa, né, que eu tomo Daime todo dia, né? Nada disso, né? Meu respeito, minha honra, né, que eu tenho é muito forte, porque eu recebi muito dele e recebo, né? E recebo muita paciência, porque eu fiquei 5 anos brigando com o Daime, sabe? 5 anos, assim, na minha vida, achando que eu estava me drogando, né? Eu estava me curando. Tive curas físicas mesmo. Eu operei minhas cordas vocais dentro de uma sessão de Daime. Eu operei meu útero, né? E eu via tudo que acontecia. A gente fazia trabalhos de cura e eu comecei a ser... esqueci o nome... Eu servia, né, de cura no meu corpo, né, para as pessoas. E assim, eu via cada coisa, assim me mostrando para falar que não era, sabe, que eu estava enganada, né? Uma amorosidade mesmo, né? E o Daime foi me abrindo a intuição, o Daime foi me revelando, né? Me revelando mesmo, é um ser divino mesmo, né? Transformado em líquido para acordar o nosso espírito. Então, eu tenho, assim, verdadeiro amor, né? Uma compaixão, assim, né? Que o Daime tem. E de como ele transforma mesmo, né? Aqueles que procuram. Né? Então, não sei se eu estou respondendo a sua questão. Me fala. Né? Sim, sim. Porque assim, eu não escolhi, né, ser dirigente, eu não gosto dessa palavra, tá? Eu nunca falo que eu sou dirigente, né? Mas assim, eu não escolhi, né? Assim, eu não escolhi a minha personalidade, né? Brigou muito com isso, né? Por causa de muitas coisas, né? Principalmente eu tinha muito medo mesmo, né? Principalmente dessas coisas religiosas e muito pela minha vivência de vidas passadas também, né? Que vivi, né, dentro de
da Inquisição, né? Então, assim, muitas memórias, nem precisa ir para vidas passadas, mas dentro, né, a história da humanidade está dentro do nosso corpo, né? Dentro da gente. Então, assim, eu tenho acesso, todo mundo tem acesso a esse campo, né, do que foi realmente, né, do que fora, né, do clero, né, o que acontecia, né. Eu tinha muito medo, né, acessava muito medo, né, então eu trabalhei muito esse medo, e trabalho ainda, viu, não é brincadeira não, né. Então é isso. Grata, Mai. Tem uma próxima pergunta que é: como a gente consegue dar conta das diversas camadas da nossa vida, espiritual, material e emocional? Quem fez essa pergunta, gente? Posso ver a pessoa ali? Quem é você? Fui eu. Fui eu. Ah! Olha, trabalho de autoconhecimento, trabalho de sadhana, trabalhando, né? A gente tem que dando conta mesmo, porque na verdade não tem uma separação, né, Horácio, assim, é tudo junto, né? É tudo junto e misturado, né? Então, é uma coisa que eu não falei ainda, que eu tive um presente divino mesmo, mas maravilhoso, que foi minha filha, né? Que a minha filha, assim, também deu uma retorcida mais um pouco na minha vida. Eu fui parar, né? Olha só as coisas para mim que são fáceis para mim, né? Assim, para minha personalidade, né? Minha personalidade certinha, cartesiana, sabe, tudo bonitinho e tal, não sei o quê. Minha filha pediu, o ser dela pediu para sair da escola. Como que eu ia fazer isso? Né? Como que eu ia fazer isso? Meu Deus do céu, né? Isso é crime. Isso é um crime, né? Eu fiz. E eu fui entendendo que era tudo junto e misturado ali, sabe? E já era tudo muito misturado, mas tinha uma certa ordem. E aí, quando ela nasceu também, porque uma criança dá uma reviravolta dentro da nossa vida, porque tudo a gente tem que fazer com eles, né? E quando eu tive que tirar ela da escola, virou uma miscelânea que eu entendia tudo mesmo junto. Não tem separação. Então, a vida é essa, é a gente viver, né? Viver junto, né? Trabalho, material, né? Não tem, né? Nada disso. Tudo junto agora. Agora, aqui agora. E aí tem uma pergunta, a Jenny quer fazer uma pergunta. Vai lá, Jenny. Fala, Jennifer. Mukti Mai, às vezes Obrigada. assim eu me sinto eu sinto assim uma clareza muito grande do meu propósito, mas tem momentos que vem uma confusão porque muitas coisas se abrem, aí eu vou sentindo, então aqui abriu, então meu propósito está indo por esse caminho, né? E aí em outros momentos eu não sei também o que é minha vontade de que seja o meu propósito e o que é realmente do... Então, às vezes abre, vem uma clareza e às vezes vem uma confusão. E aí, então, queria te ouvir um pouco, assim, sobre isso, né? Como lidar, assim, porque eu estou bem nesse momento, assim, né? Sim, está no momento de transição, né, Jennifer? Assim, olha, eu sei bem isso que você vive, né? Que você está vivendo, porque em um certo nível estamos vivendo juntos, né? Então, assim,
Tem coisas realmente que eu acredito nisso, né? Eu vivo isso, né? E vejo nas pessoas isso também, que ainda, né? Por mais que a gente se trabalhe, por mais que tem uma necessidade, né, egóica, né, que também, né, às vezes é ok mesmo, né? É uma necessidade ali a cabeça a gente recebe um propósito, né? Mas ela vai se desviando, né? Porque também existem coisas que não querem também que a gente exerça o nosso propósito, né? Existem forças internas nossas e também existem forças externas que trabalham nesse mundo tridimensional para a gente não ficar no nosso Deus, né, na nossa vida espiritual, que é o nosso ser, que é o que realmente importa. Então, é um estudo fino, sabe? Um estudo de que diariamente na observação e na presença, né, observando quem é que está aqui falando, para onde que eu estou indo, para onde que está me levando, isso está me levando para onde? Me leva para fora do trilho? Ou me leva para o meu trilho? Né? Porque para fora do trilho tem muitas ofertas. Muitas. Entendeu? Mas qual é o meu trilho mesmo? Às vezes eu quero ficar, né? O trilho tá mais bonito lá, né? Não tá, o meu trilho não tá tão bonito, tá mais bonito lá. Mas o meu trilho é esse. É difícil mesmo, né? É realmente assim firmeza, é firmeza que a gente tem que ter. E presença, observação e todo o trabalho constante que a gente tem aí, né, de se trabalhar, apertar os cintos, né, com sadhana, sabe, trabalho de autoconhecimento. É isso. É isso mesmo. Que eu sinto, né? É isso que eu vivo, mas tiveram outras respostas, né? E aí às vezes vem assim, sabe, quando eu sinto que quando eu vejo a minha luz, quando eu reconheço a minha luz, eu falo, nossa, é isso. Aí passa um tempo, eu falo, nossa, não, estou mentindo, né? Nossa, sou uma mentirosa, não é, né? Então, nossa, é muito forte isso, assim, né? Sim. Então, vou continuar aqui, que aqui eu já sei fazer, aqui já está, né, já tá mais sólido, né? Tem que ter muita coragem mesmo, né? De dar cara lá para bater e... Gente, tem que ter muita coragem mesmo, para fazer o que tem que ser feito. Muita coragem. Tem que atravessar medo, né? Tem que atravessar um deserto, né? Algumas missões, né? Precisa atravessar um deserto do medo, né? E para poder achar coragem ainda, né? Eu estou atravessando um deserto aqui, agora, né? Porque eu estou falando para vocês a minha vida, porque ao mesmo tempo eu sou super aberta, assim, eu falo, mas eu estou falando para as pessoas que não conhecem, né? Não me conhecem. E aí, né? E aí, né? Tem um desertinho assim, né? Para passar. Entende o que eu tô falando? Né? E vamos embora, vamos junto. Estamos juntos. Estamos juntos.
E é lindo ao mesmo tempo, né, gente? Estou falando, não sei se gera um peso assim, mas não é pesado. É maravilhoso o processo. É maravilhoso, né? O que mais, gente? A última coisa aqui, hoje eu ouvi uma coisa tão linda que falou assim que a primeira qualidade que um pássaro tem, assim, antes dele saber voar, o que ele sabe é sobre a coragem. Eu achei tão lindo isso, assim, né? Um pássaro, quando vai voar, ele não sabe sobre voo, ele só sabe sobre coragem. Eu achei Que lindo lindo. isso. Que lindo. Muito lindo. Que bom. O que mais, gente? Mais alguém? Eu gosto de conversar. Mais alguém? Firmeza e coragem. Oi? Mais alguém para se manifestar? Estava lembrando aqui, né? Para ficar bem introjetado aqui, né? Essa firmeza e essa coragem. Exatamente. Eu acho que é isso, Mai. Não surgiu mais ninguém aqui. E a gente tem bastante coisa aí para assimilar desse bate-papo, né? Para deixar assentar dessa inspiração e dessa força toda. Então, eu realmente quero te agradecer assim de todo o coração por esse tempo conosco, né? Por trazer tua sabedoria, tua doçura, tua delicadeza, tua força. E é isso, agradecer imensamente, assim. Eu também quero agradecer, viu? E dar parabéns, viu? O trabalho bonito, Thiago, que eu não, né, nunca vim aqui, né? E muito lindo a amorosidade das pessoas, da Priscila, da Ju, sabe? Muito lindo mesmo de todos vocês, a Ana Lu. Muito bonito mesmo, viu? Muito obrigada, viu? Na verdade, eu vejo assim que o seu trabalho, ele é uma árvore muito frondosa, né? Que eu vejo, assim, tantas iniciativas lindas. Queria falar um pouco, assim, então, tem o Corpo e Consciência, que você falou bastante do seu trabalho com o Santo Daime, que é lindo também, né? Mas, assim, eu queria citar, assim, outras coisas, né? Que eu acho que... Aí você me corrija se eu estiver errado dentro do que eu sei, mas tem o Corpo e Consciência, né? Que é a matriz toda de autoconhecimento, né? Tem a Escola Inovadora Ararunanari, tem o Núcleo, tem a Corpo Feliz, tem, assim, o Instituto MAI, né? Que tem aí várias iniciativas com o Núcleo Jatobá, Então, tem muita coisa que eu queria dizer, assim, que nasce, né, do amor dessa pessoa que está falando para nós hoje e que ajuda muita gente. Thiago, eu falei da minha história, né? Toda vez, mas não falei do trabalho todo, né? Sim. Eu falei, um dia eu posso vir aqui para falar do trabalho todo. Sim, que é lindo, né? Assim, e hoje eu estava lá na escola, mas como tá linda a escola, assim, como tá florescendo, como as coisas estão... então, assim, e esse trabalho, né, a gente realmente, nos últimos anos, cresceu. Então, eu queria também agradecer, porque a gente também é fruto seu, né? Também é. Você também é uma das mentoras desse trabalho. Eu lembro, assim, que antigamente eu ficava perguntando para ela, mas como que a gente faz? E como que a gente ganha dinheiro para o trabalho? Não sei o quê. E ela contava várias histórias para mim dos postos milagres, né? De como que a coisa ia acontecendo. E aquilo, que naquela época não tinha método, né? Assim, não tinha um trabalho estruturado, assim como tem hoje alguns trabalhos, né, de propósito, assim como o nosso. Naquela época era meio na raça, assim, né? Você ia ali, você tinha que mergulhar nos seus medos, no seu meio de escassez, largar o velho para o novo. E eu lembro que as nossas conversas
elas iam me ajudando muito, assim, a me inspirar, sabe? Era uma inspiração. Falava, não, se ela conseguiu, eu também. E aí eu ia, e com coragem, né? E aí hoje a gente está aqui, não só eu, né? Estamos muitas pessoas aqui sustentando isso e levando para o mundo com coragem. Então, é só gratidão mesmo. Gratidão. Ah, só gratidão Gratidão. mesmo. Quando eu falei assim, quando eu falei assim, que a coisa mais linda é ver a pessoa desabrochando, né? Porque o meu trabalho é esse, né? Então, assim, se as pessoas que chegam perto, tem vários tipos de flores, né? Vários tipos de botão, né? Você foi um botão, né? Que foi desabrochando, né? E assim, eu tenho vários, né? Assim, pessoas que passam por mim, que também desabrocham, né? Eu acho a coisa mais linda no mundo, né? Então, assim, dentro do da minha história, né? Que o Maharaj me pediu para eu fazer, então tem várias coisas, né? Que vários botões que fazem, né? Porque o Instituto MAI é feito de pessoas, é feito de botões, né? Que brilham, né? Então, a escola, né? É feito de pessoas que brilham, né? A corpocência também, né? Então, assim, é isso, né? São botões que estão ali, né? É isto. E Entendeu? aí e eu tenho maior, assim, gratidão de ser um desses botões, né? E estamos indo, né? Estou aqui ainda tentando melhorar. E Estamos indo aí, todos. e a Júlia me perguntou aqui no privado se eu gostaria de cantar alguma coisa. Então eu tenho uma Opa, música que há muitos anos atrás eu ofereci para você, acho que em 2012, eu acho. E aí eu nunca mais cantei ela, mas eu acho que eu quero cantar ela agora hoje, então, se tudo bem para todos. Eu só preciso pegar o meu violão aqui. pois é, gente, que bonito, né? Tá mudo, Ti. Tá mudo, Ti. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. O sol iluminou, papai e mamãe vem me ver. Só existem flores de maio que meu mestre ensina a ver. O sol iluminou
das mamães, viva na terra, no céu e no mar. Ramalhetes de flores formosas, a minha mamãe Iemanjá. Ela é rainha do mar, guardiã do meu altar. Eu agora descanso em teu seio, sem nada com que preocupar. Ela é rainha do mar, guardiã do meu altar. Eu agora descanso em teu seio, sem nada com que preocupar. Que lindo, Tiago. Grata, Tiago. Que lindo. Alegria poder terminar dessa forma. E aí eu convido todo mundo para a gente fazer um minutinho de silêncio, para a gente poder receber realmente com o coração tudo isso que foi trazido hoje. Obrigada, gente. Bom, pessoal, Boa noite para vocês todos. Boa noite. boa noite a todos.